Por trás da doença, temporada 1, Covid-19. Episódio 1, Origem e aspectos patológicos. Desde a grande pandemia da gripe espanhola, o potencial pandêmico de viroses respiratórias emergentes e reemergentes é objeto de estudos da comunidade científica. Em 2007, uma revisão sobre uma epidemia ocorrida em 2003 de SARS, sigla de Síndrome Respiratória Aguda Grave, já apontava os vírus dessa família como potenciais ameaças futuras que poderiam ser ainda mais devastadoras. De acordo com investigações posteriores, em 1 de dezembro de 2019 surgiram os primeiros sintomas na cidade de Wuhan, na China. A doença se alastrou rapidamente e um surto foi associado ao mercado de Huanan. Inicialmente, os casos foram descritos como pneumonias bilaterais procedidas por síndrome gripal, mas boa parte deles evoluiu uma síndrome respiratória aguda grave e óbito. Em 7 de janeiro de 2020, o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças detectou como agente causal da doença um novo coronavírus, muito parecido com o SARS-CoV. O vírus foi designado então SARS-CoV-2, e em 11 de fevereiro, o diretor-geral da OMS anunciou que a doença causada pelo SARS-CoV-2 ganharia a sigla Covid-19. O SARS-CoV-2 é transmitido de uma pessoa para outra primeiramente por gotículas ou superfícies e objetos contaminados, em contato com a mucosa nasal, oral ou conjuntiva. Em relação aos aspectos patológicos, os sintomas mais relatados foram febre, tosse seca, astenia, fadiga, mialgias e dor de garganta. Episódio 2, SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2 é um vírus da família Coronavidae do gênero beta-coronavírus. São vírus de RNA de cadeia simples de sentido positivo, envelopados e de origem zoonótica. O SARS-CoV-2 mede em volta de 65 a 125 nanômetros de diâmetro e infecta principalmente as células do trato respiratório, muito semelhante ao coronavírus causador da síndrome respiratória aguda grave. As proteínas estruturais do SARS-CoV-2 são a proteína spike, que promove a ligação com o receptor da célula hospedeira, envelope, membrana. A hemaglutinina esterase está presente em algumas cepas de beta-coronavírus e pode contribuir com a proteína S durante a entrada na célula hospedeira. Também possui uma proteína N que permite a organização do genoma viral no nucleocapsídeo. Como todo vírus, o SARS-CoV-2 é um ser intracelular obrigatório, ou seja, necessita de outra célula para se multiplicar. As proteínas spike do vírus se ligam a receptores de enzima conversora de angiotensina 2 das células, principalmente dos pneumócitos, ocorrendo a fusão do envelope com a membrana da célula hospedeira. O genoma viral é exposto e se inicia a replicação do RNA viral e a formação de novos vírus que irão contaminar novas células. Episódio 3. Como o sistema imune reage ao vírus? Para combater o vírus, temos primeiramente uma resposta imunológica inata, própria do corpo, e após um período uma resposta adaptativa, que também irá criar uma memória imunológica ao vírus. Com a entrada do vírus, os macrófagos residentes nos tecidos reconhecem o SARS-CoV-2 pelos receptores de PAMPs, fagocitam e liberam citocinas pró-inflamatórias, TNF e IL-1, que agem no endotélio vascular iniciando a inflamação. Com a inflamação, ocorre a migração leucocitária. As primeiras células que chegam são os neutrófilos, pois são mais abundantes. Para que os neutrófilos consigam chegar na inflamação, ocorre um processo de 4 etapas: rolamento, ativação da integrina, adesão estável e transmigração. As citocinas agem no endotélio vascular, que passa a expressar moléculas de adesão na parede do vaso, para os neutrófilos aderirem e transmigrarem para o tecido. Em primeiro momento, a ligação não é forte e os neutrófilos rolam entre as moléculas de adesão. O macrófago residente libera quimiocinas que fazem com que a integrina dos neutrófilos vá de baixa a alta afinidade, ocorrendo uma adesão estável e então a célula transmigra para o tecido. Como neutrófilo, o macrófago também faz a fagocitose, e dentro do fagossomo, eles usam 3 mecanismos para destruir o patógeno, pela ação de enzimas lisossomais, espécies ativas de oxigênio e óxido nítrico. As células NK, Natural Killers, possuem um papel bastante importante na eliminação do SARS-CoV-2. Essas células possuem a função efetora de destruir células-alvo infectadas por micro-organismos intracelulares e também ativam os macrófagos. Como o vírus é um micro-organismo intracelular, a NK possui esse papel muito importante. As células dendríticas presentes nos tecidos capturam o vírus, endocitam, processam e clivam o peptídeo do vírus. Elas seguem para os linfonodos para apresentar o antígeno e ativar a célula T específica para ele. O MHC são moléculas presentes na célula dendrítica e podem ser de classe 1 ou 2. O MHC classe 2 se liga no TCR da célula T
e ativa a célula TCD4, que irá ativar o linfócito B, e também a T auxiliar, que ativa os macrófagos na inflamação. A MHC classe 1 ativa a célula TCD8, que é citotóxica, ou seja, libera uma substância tóxica ao vírus. No começo da infecção, as células B reconhecem e endocitam o vírus, se proliferando e se diferenciando em plasmócito de vida curta produtores de anticorpo IgM, que se ligam ao SARS-CoV-2, mas possuem baixa afinidade. Depois, na resposta imune adaptativa, a célula B é ativada pela célula TCD4 e se diferencia em um plasmócito de vida longa, produtor de imunoglobulina de alta afinidade, IgG, específica para o coronavírus. Os anticorpos se ligam ao vírus, processo de opsonização, fazendo com que o macrófago, por meio de um receptor Fc que reconhece aquela imunoglobulina, e fagocita o vírus opsonizado 1000 vezes mais que um vírus não opsonizado. Com isso, há vários mecanismos ocorrendo no corpo para combater o vírus presente. Além disso, uma parte dos linfócitos B se transformam em células de memória que, se ocorrer um novo contágio pelo SARS-CoV-2, a pessoa terá uma resposta imune muito mais rápida ao vírus.